Olá pessoal, começando mais um podcast, Pode Falar com Ela e Naim, mês de dezembro, a gente que veio do Novembro Azul, falamos da importância do câncer de próstata, a importância de vencer os preconceitos sobre o câncer de próstata, entramos em dezembro para falar sobre o Dezembro Laranja, tudo o que pode ser evitado para você não ter câncer de pele e tudo sobre a doença, de como tratar, tudo isso e muito mais a gente vai conversar. Ele que é referência do assunto em Campos, dermatologista, doutor Edilberto Pellegrini. Obrigado, doutor, pela presença. A gente sempre costuma falar, a gente fala que aqui passa rápido, não dói, e a gente sempre fala um pouco do cidadão antes de falar um pouco sobre o tema. Doutor Edilberto é campista? Não, eu sou carioca, mas estou em Campos desde 1988. Então, já adotou Campos e Campos, já adotou o senhor? Eu não sou, eu digo que eu sou farolense. Farolense. Eu adoro o Farol de Santo Tomé. Que bom, adoro. Que bacana. A gente construiu uma casinha lá e assim, sempre que eu posso eu escapulo para lá. Eu fui para lá sexta-feira agora, 11h30 da noite, foi a hora que eu fui para lá. Eu sou um réu, confesso. Eu fui criado em Gruçaí. Os verões da nossa família sempre foram em Gruçaí. Minha avó materna gostava muito de lá. Mas no governo passado, eu tive o desafio de, pela primeira vez, de trabalhar na vida pública como superintendente de entretenimento e lazer. Então, eu passei os 4 anos no Farol, 4 réveillons no Farol. Então, eu aprendi a gostar do Farol. Eu não olhava o Farol como eu olhei. Então, eu digo a você que eu me acostumei com cada cantinho daquele ali que eu gostava mais. Quando eu queria comer peixe, eu sabia onde eu ia comer peixe. Quando eu queria comer carne, eu sabia onde eu ia comer carne. Quando eu queria tomar banho com as crianças, eu sabia qual local ali que dava para tomar. Eu aprendi a gostar de Farol. Farol é um local que tem muito bucólico, né? As pessoas são de uma simplicidade muito grande, mas acho que isso é o que mais me atrai. A simplicidade. A simplicidade, exatamente, porque isso para mim é o mais importante. Acho que você tem que ser simples nas coisas que faz, né? Você pode fazer coisas grandes, mas na simplicidade. Então, eu gosto muito do Farol. Aprendi a gostar do Farol. Então, antes de ser um adotado por Campos, é melhor ser um adotado pelo Farol. Farol de Santo Tomé. Doutor, o senhor tem uma larga experiência. Eu, particularmente, sou suspeito de falar, porque o senhor é também meu médico, né? Sim. Médico da nossa família já de algum tempo. Meu pai, minhas irmãs. E a gente vive, infelizmente, há algum tempo. Infelizmente, eu digo pela perda da nossa mãe, mas felizmente a gente está lá no Instituto que leva o nome dela há 3 anos, que é o Instituto Nélia Almeida Gomes, que é exatamente para ajudar a auxiliar tratamento psicológico, tratamento de fisioterapia, de assistente social a pacientes oncológicos em Campos. Fica ali no Flamboyant. E é um lugar de muita paz, onde a gente ajuda as pessoas, é um lugar apolítico. Não existe política. Ali é o filho da Nélia, é o esposo da Nélia, são as filhas da Nélia e mais os colaboradores que a gente tem lá. E, infelizmente, um dos casos que a gente vê mais aumento é o câncer de pele. Você vê um número crescente de câncer de pele muito grande no nosso país hoje. Na nossa cidade não fica diferente. Não. E eu queria entender um pouco do senhor como o tratamento se dá. Logicamente tem vários tipos da doença, mas o principal, né? Como evitar que isso aconteça, né? Então, pela experiência do senhor, o senhor poder falar um pouco sobre esse assunto e da importância que é o Dezembro Laranja, que a gente tem que tomar cuidado sempre, mas ficou definido pelo país, né, o mês de dezembro, como o mês de cada vez mais a conscientização da prevenção contra o câncer de pele. Essa campanha, na verdade, ela foi iniciada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela tem mais de 20 anos, em que todo início do verão, né, o último sábado de novembro, o primeiro sábado de dezembro, dependendo do calendário,
você faz uma ação de prevenção e diagnóstico nacional, onde dermatologistas do Brasil inteiro atendem de forma gratuita a população sob demanda, espontânea. Então não há agendamento, não há marcação, e cada município distribui a quantidade de locais de acordo com a sua tamanho, dinâmica e o número de dermatologistas que aderem. Campos está presente desde o primeiro evento, e já tivemos em vários locais, mas sempre com Álvaro Alvim sendo um local fixo. Já tivemos no HGG, já tivemos em algumas unidades de saúde, mas pela própria dinâmica, sempre o Álvaro Alvim, e esse ano de novo o Álvaro Alvim estará... O Álvaro Alvim é um dos unacões, né, que a gente chama, e Campos também, né, de grande importância. Hoje, só para as pessoas que estarem em casa entenderem, hoje, seja você paciente público ou da rede privada, né, os 2 hospitais hoje que mais atendem a pacientes oncológicos, seja de qual, infelizmente, que seja o câncer, são os hospitais Álvaro Alvim e o Hospital Dr. Beda. Então, um dos unacões de Campos é o Álvaro Alvim. Então, esse trabalho é executado lá, né? Executado lá, e também pela sempre a maioria dos professores da dermatologia, né? Eu incluso, e mais os outros professores, João Luiz, Ana Paula, Liana, Graça, sempre estivemos à frente desses processos, então a facilidade de agendar no Álvaro Alvim sempre foi também facilitado para nós. Então, só para a gente não perder, sábado agora, dia 7, de 9 às 15 horas, o evento ocorre de forma aberta, não há precisão de agendamento, então existem os alunos da Faculdade de Medicina dando apoio aos dermatologistas, alguns desses que eu citei, mais outros que se colocam à disposição. E aí a gente faz, então, um quadro de diagnóstico e prevenção. Então, as pessoas que acham que tem um câncer de pele procuram, e é diagnosticado, é orientado, se não é explicado porque não é, e se é encaminhado para o agendamento de tratamento. Mas por que uma campanha nacional há tantos anos existente? Porque o câncer de pele é o câncer mais comum entre todos aqueles que o nosso organismo pode desenvolver. Isso se dá porque a pele é o maior órgão do corpo, isso se dá porque a pele está exposta às intempéries, agressões diuturnamente, desde o dia que nascemos até o dia que morremos, e que o envelhecimento da população também favorece isso, porque as células vão cansando de se autorrepararem. Quanto mais idoso a gente fica, quanto mais idade, mais fácil de você ter não só de pele, mas qualquer outro tipo de câncer. Há um cansaço dos sistemas de recuperação celulares. E ali ainda tem um fator, nós vivemos num país de grande solaridade e temos o prazer, o gosto de pegar sol, de ir à praia, à piscina. E aí é que entra a prevenção, como você pediu. A prevenção se dá desde os primeiros momentos da criança, a partir dos 6 meses de idade, ela já pode usar filtro solar. E aí usar a vida toda. Mas existe uma coisa que precede o filtro solar, que é a conscientização do horário de pegar sol. E isso é muito pouco respeitado. Exatamente. Ontem eu estava no Farol, e quando era por volta de meio-dia, a gente viu uma família com uma criança de colo se dirigindo para a praia. Isso não é o horário de você ir para a praia. Vamos botar. Com a criança de colo, então o crime é pior ainda. Exatamente. Com as crianças já não deve ser legal. Com a de colo, então, é pior ainda. E essa é a grande chamada que a gente precisa fazer da prevenção, porque mesmo que você vá usando filtro solar de boa qualidade, de forma corretamente aplicada, esse horário, a solaridade é muito grande. A criança normalmente fica dentro d'água, o que facilita a saída do filtro solar, além de ser um horário impróprio mesmo para a criança. Então, o horário ideal é que vá até 10 horas da manhã e a partir das 15 horas... 3h30, mais ou menos, você, é um horário que ele também já está um pouco mais... Exato. Então, este horário de intervalo de 10 até 3h30, seria menos propício para você ir à praia. Esse horário você fica no barzinho, você fica debaixo de uma grande árvore, você fica protegido. Você pode até estar num ambiente de praia, se a praia for arborizada,
né? Ou tiver uma área de recuo que você possa usar. Ou mas o guarda-sol também, mas o possa diminuir. O guarda-sol daquele individual, né, ele protege muito pouco, porque a radiação solar ela se faz de forma direta, aquela que vem direta, e a indireta. Então você recebe radiação que bate na areia e volta em você, bate na água e volta em você. Então, para você estar realmente protegido, você tem que estar numa grande área de proteção, uma grande árvore, né? Então, aí você está realmente protegido. E que há uma dificuldade, principalmente das praias terem isso. Principalmente a nossa orla, que é uma orla muito extensa, né? Você vai para São Francisco, você vai para o próprio Farol, você vai para Gruçaí, até pior ainda, é Atafona, porque a distância da área... Exato. Área comum, né? Que a gente fala, a área onde ficam os comércios, é longe da praia, né? Exatamente. Então, a prevenção, esse horário. Então, esse é o primeiro ponto. Um outro ponto é não se deixar enganar pelos dias que está nublado. Por causa do mormaço. Por causa do mormaço. A pessoa acha que não está com o sol visível, então queima muito. E aí existe um detalhe, a queimadura solar, aquela que forma bolha, que descama, essa sim é um grande fator de provocação do câncer. De um dos cânceres, que é o do mais grave deles todos, que é o melanoma. Porque nós temos vários tipos de câncer de pele, mas os três principais, que é o epitelioma basocelular, o epitelioma espinocelular e o melanoma, desses três, o melanoma, que é o mais agressivo, menos frequente, mas é o mais agressivo, ele é muito favorecido pela queimadura solar. Só para uma questão de estatística, a gente tem o basocelular respondendo aí por em torno de 85% deles todos, né, de 80% a 85%, o espinocelular em torno de 10% a 15% e o melanoma em termos de 5% da frequência dos cânceres de pele. Esse último que o senhor falou é o mais agressivo quanto à saúde mesmo. Né? Mais agressivo em termos de precocidade de metástase e agressividade dessa metástase, porque dos cânceres gerais, o melanoma é um daqueles que, quando metastatiza, ele agride muito o indivíduo sofre muito, porque ele pode se distribuir para muitos órgãos, em particular para osso, sistema nervoso central. Que então, aí sim causa a morte. E as respostas terapêuticas, mesmo que tenham melhorado muito nos últimos anos, ainda são fracas em comparação com outros tumores. Então, esse é um cuidado. O basocelular, que é o mais frequente, por outro lado, ele tem menor agressividade, ele é mais indolente, tem um crescimento mais lento e a retirada dele geralmente resolve o problema em quase 100% dos casos. E o espino ficaria entre os dois. O intermediário. Metastatiza também com mais frequência do que o baso, mas ele tem menos agressividade do que o melanoma comparativamente. Ou seja, a importância de não deixar a queimadura solar acontecer. Isso é um ponto. É o primeiro beabá, vamos dizer assim. O horário, evitar a queimadura. E aí sim, usar o filtro solar, usar roupas protetoras, a gente tem essas roupas UV-Line de proteção com boné, usar óculos escuros, isso são os cuidados essenciais, mas que nem todas as pessoas têm condições monetárias de fazer, porque são caras, roupas são caras. Eu acho que o primeiro segredo, principalmente para essas pessoas que não têm condição de ter esses utensílios, é evitar o sol entre 10 horas da manhã e 3 horas da tarde. Principalmente as crianças. Outro dado importante é perceber a genética, né? Quem são pessoas mais propensas? Aquelas de pele mais clara. O brasileiro, no cômputo geral, tem uma miscigenação muito grande, né? Então, os 6 tipos de pele clássicos numa classificação dermatológica vai do tipo 1, que é aquela pessoa muito branca, que costuma ter cabelo louro ou um cabelo bem clarinho, olhos claros, até o tipo 6, que é aquela pessoa negra, né, com os olhos negros,
aquele cabelo negro. Então, esse espectro. Nós, no Brasil, estamos geralmente entre 3 e 4, né? Essa miscigenação. Então, quanto mais clara a pessoa for, quanto mais propício a ter favorecer, porque a agressão, porque quem faz o primeiro filtro na pele é a quantidade de melanina. Então ela consegue absorver parte da radiação solar. Quando você tem pouca melanina, e a diferença entre uma pele muito clara e uma pele mais morena é exatamente a quantidade de melanina. Ela, tendo menos melanina, a radiação penetra com mais facilidade. Doutor, vamos falar de outra coisa que eu aprendi na marra. Né? Muitas pessoas não aprendem, principalmente o homem, né? A mulher, ela hoje em dia, ela tem dentro das suas maquiagens, né? Em sua grande maioria, protetor solar já ali dentro daquela determinada maquiagem. Sim. Já há a proteção solar, principalmente de produtos hoje que cada dia mais a mulher tem acesso tanto a produtos mais caros, mas quanto a produtos não tão caros, mas bons da mesma qualidade. Acho que o Brasil ele cresceu muito em relação a isso. Só que o homem não tem de maneira nenhuma essa... Eu diria até como um preconceito mesmo, não do sentido de machismo, não, mas do sentido de sem cuidado, vamos botar assim. Eu aprendi a usar protetor solar, vou dizer quando. Eu fui acometido, voltou mais uma vez. Eu tenho chantelasma em cima dos olhos, e aí eu fiz uma cirurgia para retirada desse chantelasma. Chantelasma, o senhor vai explicar melhor que eu, mas acho que o meu foi por acúmulo de colesterol e acabou isso. E aí, durante um certo tempo, obrigatoriamente eu tinha que usar o protetor solar. E aí eu peguei isso e continuo usando e tenho o meu 70 que eu passo no rosto diariamente. Então, para mim, eu aprendi na dor, mas pelo menos teve um aspecto positivo. Mas os homens, eles não usam. Em sua grande maioria, vamos botar em 95%, para não ser exagerado, talvez até mais, não usa porque o brasileiro, pelo menos o brasileiro, não tem esse costume. É tudo uma questão cultural de verdade. Você falou bem. O cuidar da estética, da face, da pele, nas mulheres é uma coisa quase que inerente a elas mesmas. Né? Elas se maquiam regularmente, cuidam da estética facial de forma sobrancelha, essa coisa toda. Isso tem uma mudança mais recente dos homens, mas é realmente ainda um aspecto cultural, essa atenção à cultura. E o homem é mais, como você falou, desleixado mesmo nesse aspecto. Hoje até há uma febre, né? Eu nunca fiz, mas há uma febre até de pessoas jovens com essa questão do Botox, né? Que virou uma febre. Hoje eu tenho vários amigos bem mais jovens e que já fazem. Sim. E aí eu não quero entrar nem nesse mérito, mas não tem o mesmo cuidado usando o protetor. Exato. O que deveria ser. Exato. E aí você normal, remete, né? a uma coisa que é mudança de comportamento, né? Você fala, a pessoa quer usar um botox. Perfeito, mas essa pessoa que está cuidando da sua estética, ela também está cuidando da sua saúde em outros aspectos, ou seja, com uma boa alimentação, com um regramento alimentar, com uma atividade física regular, quer dizer, porque com a proteção da pele, com a proteção porque é tudo uma coisa só. Uma conjuntura. É uma conjuntura. Quando você pratica um esporte, você está cuidando da pele porque você está aumentando a oxigenação do teu tecido, não só da pele como um todo. Então você melhora. Você falou, um problema meu de chantelasma, que é um depósito de gordura na pele, foi causado por aumento de colesterol. Uma mudança alimentar, um regramento alimentar, te facilitaria não ter isso com frequência ou diminuir a possibilidade, já que existem outros fatores provocadores. Então, é tudo uma questão de você se adequar a uma postura de cuidar da saúde como um todo, e não só do filtro solar, ou só quando está precisando. E, na verdade, esse é o grande problema, eu acho, né? Porque quando você trabalha no seu dia a dia, vamos lá, a gente sabe que você ficar sem camisa, de sunga,
seja criança ou a criança menina de biquíni, na praia de 10 às 3 horas da tarde, haja protetor que seja, você está se arriscando a ter alguns problemas de maneira desnecessária. Sim. Só que o cuidado, ele tem que ir além da praia, porque a pessoa trabalha de 10 às 3 durante... Sim. E muitas das vezes não entra e sai do carro toda hora, a criança está na escola e está fazendo aula de educação física e às vezes... Ou seja, o cuidado ele não tem que ser somente na praia. Ou não só no verão. Ou não só no verão. Até porque, uma coisa que a gente não comentou antes, a lesão causada pelo sol, ela é cumulativa. Ou seja, desde a primeira vez que você é levado à pracinha pela sua mãe até o sol de hoje, isso vai se acumulando. Isso é facilmente evidenciado quando você pega uma pessoa com mais idade e compara a pele de uma área exposta, como face, braço, área que não é com uma área coberta, como abdômen. Você vê que são duas peles completamente diferentes, da mesma idade, já que pertence àquele indivíduo, ou seja, do mesmo DNA, e são duas peles. E qual foi a diferença entre elas? Uma ficou exposta e a outra não ficou. Então, eu, que nunca gostei de pegar sol, nunca era você gosta da praia. Eu gosto do ambiente da praia, exatamente. E o ambiente do cheiro da praia, do ventinho da praia, do ambiente da praia, mas estar no sol eu não tenho prazer. E mesmo assim, eu tenho diferença já por conta da minha idade, da pele que pegou sol ao longo do dia a dia e da pele que nunca pegou sol por estar coberta. Então, esse é outro dado importante. Por esse motivo também é que a maioria dos cânceres de pele vem a acometer pessoas com mais de 50 anos, porque é quando você começa a ter essas alterações. E o desgaste que já vem... vai acumular, exatamente. Talvez uma outra coisa importante, né, da gente orientar, que é uma dúvida frequente, é como usar o filtro solar. Né? Porque eu tenho filtro solar de 30, 50, 70, você citou aí, 90, 100. Qual que eu compro? Se você não foi a um dermatologista... Se o de spray funciona, se não funciona. Se você não foi ao dermatologista, como regra, você não tendo doença de pele, o fator 30 te resolve perfeitamente. Na verdade, hoje os filtros solares têm dois números, né? Eles têm o fator de proteção solar, o FPS, e o PPD, que é um outro fator de pigmentação. Então, o 30-10, 30 para FPS, 10 para PPD, é o suficiente para você se proteger se você não tem nenhuma outra doença de pele. Qual marca? As marcas no Brasil são de excelente qualidade. O que vai variar é se tem uma tonalidade, se é um filtro com cor, se é um creme, se é uma loção, se é um gel, se é spray. Entendeu? Outra coisa que usar o hidratante... Isso é bom depois? Depois da praia? Depois, sim. Como uma maneira de tentar hidratar aquilo. Sim, porque a praia ela resseca muito a tua pele por conta do vento, por conta da água salgada, né, do próprio sol. Então, hidratar depois. Mas então, voltando ao filtro solar, 30-10 para base, aí você vai só usar o veículo de acordo com o seu tipo de pele. Você pode usar o mesmo filtro solar no rosto e no corpo? Pode. Se você não estiver usando um filtro solar específico para uma pele oleosa, você pode usar no corpo todo, não tem problema. Se você tiver uma pele do rosto muito oleosa, você tem que usar uma base de loção ou gel. E se for no corpo, você pode usar um spray ou um creme, uma loção também pode. Então essas são pequenas diferenças. E a quantidade? Quanto eu coloco de filtro solar? Então existe uma regrinha que é o centro da mão, que é mais ou menos uma colherzinha de chá. Então, esse centro da mão, esse oquinho que a gente faz aqui. Essa quantidade que preenche o centro da mão, com a mão assim em forma de cunha, ela deve dar para partes segmentadas do corpo. Então, essa quantidadezinha dá para o rosto todo, essa quantidadezinha dá para a parte dos braços, essa quantidadezinha dá para o peito, essa quantidade dá para o abdômen, costa, 2 dessas dá para as pernas. Então, essa é a quantidade que você tem como referência para cada parte do corpo. Que às vezes a pessoa passa demais
ou passa de menos, né? Não dá para passar nem de mais nem de menos, tem que ser a quantidade razoável. E aplicar cerca de 20 a 30 minutos antes de se expor. Que é um outro problema. O cara já chega na praia, vai botar lá na hora. Exatamente. Aí ele fica de 20 minutos. O pentelho, aqueles pentelinhos que eu tenho 2 kit multimídia, botou o pé, não dá nem tempo de respirar. É verdade. Isso é fato. Ou seja, já tem que sair de casa já com protetor. A caminhada até a praia, que é o melhor dos mundos, já vai pronto. O kit já sai pronto de casa. Aí você está bem pronto. Então, fazendo essas coisinhas que não são tão ruins assim de fazer, são trabalhosas, mas nada demais. Você vai para a praia, curte seu verão, curte o ambiente com tranquilidade. E durante o ano, o senhor aconselha o rosto, as áreas expostas. As áreas expostas, colocar o protetor. Sim, isso é fundamental. Se eu uso uma roupa, eu preciso passar por baixo da roupa? Normalmente não. As roupas têm uma proteção também física, né, no caso. Lógico. Agora, mas os braços expostos. Exato. E se você usa uma roupa mais fechada, uma calça jeans impede 100% de passar o fio solar. Agora, uma mulher que usa uma roupa mais aberta, com a trama mais aberta, vale a pena ela passar. Então são pequenas atenções que a pessoa diz, eu estou usando uma roupa, mas está me queimando, porque provavelmente ela permite a passagem da radiação. Doutor, como eu falei que o senhor passa rápido e passa rapidinho, obrigado pela oportunidade. Estou à sua disposição. Hoje o doutor atende no consultório de maneira particular? Eu fechei o consultório. Fechei o consultório em dezembro do ano passado, estou fazendo um ano. A faculdade passou a me tomar um tempo muito grande, é uma coisa que eu tenho feito com grande prazer. Gosta de dar? Gosto de dar aula. Então, hoje eu só faço os ambulatórios de ensino, ou seja, com a presença dos alunos. Então, eu continuo atendendo lá no serviço de Hanseníase e no SESEC, que é a nossa unidade básica de saúde, lá em Custodópolis. E aí eu atendo, sim, mas só nesses 2 ambientes de ensino. E eu, quando precisar para os amigos, estou à disposição. Tá bom. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu programa. Obrigado, senhor. Bom Natal, bom Ano Novo. Papai do Céu abençoe não só o senhor e toda a família. Muito obrigado. Gente, esse foi mais um podcast. Pode falar com a Elinaim. Principalmente você que não gosta de protetor solar, fica, esse negócio tá me melecando. É melhor se melecar, passar o protetor direito do que ficar arrumando doença, principalmente essa doença tão pesada que é o câncer e que infelizmente acaba matando muitas pessoas. E a gente acha que é uma coisa muito simples, mas que de simples não tem nada. Infelizmente hoje a gente pôde até aprender aqui com o Dr. Gilberto que existe câncer de pele, por mais que seja uma pequena fatia, mas existe câncer de pele que pode virar metástase para o pulmão, para todos os outros órgãos, e aí sim vai te arrumar um problemão gigante. Então, por favor, se cuidem, vão curtir o verão, passando protetor solar, principalmente os pais na criançada, mas também se protegendo. Seja a mulher, que por si só toma mais cuidado que a gente, mas a gente, os homens, temos que tomar cuidado, porque isso sim é que é prejudicial. Não cuidar da saúde é o que nos prejudica. Fiquem com Deus e até semana que vem com mais podcast. Pode falar com a Elinaim. Fui!